essa canção eu fiz pra você. O dia vem, a lua o céu escondeu. Quem sabe o nosso amor existe só no tempo em que a terra encobre a lua. Quem sabe ele exista em outra dimensão e aqui a gente não consegue ver. A gente aqui é só um relance do espaço, ninguém nos vê. São muitas lembranças. Eu tenho umas referências musicais de infância que eu lembro até hoje, que eu tenho muito carinho, muito afeto. Eu ouvia muito durante a infância compositores como Chico Buarque, Caetano Veloso. Eles eram os meus maiores ídolos. E tem até uma história muito bonitinha que, quando eu estava no jardim de infância, pediram para fazer um trabalho sobre os seus ídolos, né? E aí eu levei uma fotinha do Caetano e uma do Chico. E aí as professoras não acreditavam que era eu que tinha feito o trabalho, acharam que era minha mãe, porque as pessoas levaram foto da Angélica, da Xuxa. E eu tinha esses ídolos musicais que eu considerava muito, assim. Eu só ia para a escola se eu fosse ouvindo um lado da fita, que era Chico Buarque, e voltasse ouvindo o outro lado da fita, que era Caetano. E essas referências musicais eu tive muito, assim, através da minha família. Eu ouvia muito concertos da orquestra, porque meu pai era músico, ele é músico da Orquestra Sinfônica do Paraná, né? Ele é em primeiro violoncelo, então eu sempre fui nos concertos, né? Acompanhava os ensaios e o CD que eu ouvia muito era o CD do Grande Circo Místico, que eu ouvia muito esse CD. E eu tenho essas memórias musicais de infância, além das memórias de sempre estar dentro de teatro, convivendo, né? Porque meu pai é músico e minha mãe é coreógrafa e bailarina, então estava nesses ambientes de arte desde muito pequena. Também tenho muitas memórias de infância da época que eu fazia musicalização infantil, coral, aula de piano. Todas essas lembranças são muito afetivas para mim. E também, quando eu fui a primeira vez ao teatro assistir, eu lembro até hoje, fui assistir um musical da Bela e a Fera. E isso foi muito impactante para mim, porque eu nunca tinha visto, né? Quando você entra no teatro e vê aquela representação, os atores, para uma criança é muito... Não dá para esquecer, assim. É uma coisa que marca para a vida mesmo. Quem sabe ele exista em outra dimensão. A minha família sempre me apoiou muito a seguir todos os caminhos que eu quisesse seguir, assim. Minha família inteira foi muito compreensiva e deu muito suporte. Quando eu fui eu vim para o Rio de Janeiro fazer faculdade, né? E a primeira faculdade que eu fiz foi astronomia. E aí fiz 2 anos de astronomia. E eles foram super apoiadores. E aí depois eu fiz, porque eu queria desvendar os mistérios do universo. Aí eu fui fazer astronomia. Aí teve um certo momento que eu fui para o curso de biofísica. Mudei para o curso de biofísica e me formei em biofísica. Mas nesse meio tempo já estava com a minha carreira artística em paralelo, então levando as duas coisas. E para isso eu sempre tive muito suporte da família, né? Porque é importante, como são 2 carreiras muito demandantes, todo esse apoio assim é essencial para mim, né? Tanto do lado da família do meu pai quanto da minha mãe, que eles são separados. Minha mãe é casada com um músico também e meu pai também com uma musicista, então todo mundo da mesma área. E eles sempre me deram muito suporte assim para escolher e também na prática, assim, né? De estar presente, né? Quando eu preciso, estar presente no show, de estar presente na produção, onde eu precisar, eles estão me ajudando. É muito bom. A gente aqui é só... A escolha de ter uma carreira artística, na verdade, nunca foi muito uma escolha.
foi meio que algo que eu não tenho como escolher, porque faz parte da minha natureza, assim, uma coisa que às vezes a gente não tem como fazer, não vou fazer isso, é impossível. É algo que a gente tem que fazer e eu tive vários momentos assim, a gente pensa, né, muito a fundo, porque ser artista é algo que requer muita determinação, né, e muito esforço, muito empenho, muito trabalho, o tempo todo, a gente nunca para de trabalhar de domingo a domingo, né. Eu sempre tive muito amor, muito foco também e muita certeza de que isso é algo importante na minha vida e essencial, né? E quando eu entendi isso, foi no momento que eu já estava fazendo faculdade de biofísica, porque eu entrei, como eu te falei, eu entrei para fazer faculdade de astronomia no Rio de Janeiro e depois eu fui para a faculdade de biofísica, aí me formei em biofísica e depois aí fiz doutorado na área de neurociências. E aí, quando eu cheguei na área de neurociências, eu uni as minhas paixões, né? Então, eu estudo a neurociência da música, eu estudo como o cérebro reage e responde às informações musicais. E as duas carreiras, né? Tanto a ciência como a arte, são carreiras demandantes, mas foi uma escolha que eu fiz também partindo do que é mais verdadeiro para mim, né? Do que me motiva a viver, do que me dá inspiração e do que eu sinto que faz diferença para mim de estar no mundo e o que eu sinto também que pode contribuir, né, para as pessoas e para a sociedade. Ninguém nos vê, não posso. A música, para o cérebro, é muito poderosa, porque ela ativa basicamente todas as regiões do nosso cérebro. Então ela provoca uma comunicação entre áreas distintas do cérebro, ela provoca, por exemplo, ela ativa regiões do sistema motor, ela é capaz de ter um efeito de melhora de habilidades motoras, né? Por exemplo, pessoas que estudam música podem ter mais facilidade em algumas habilidades motoras pelo treinamento, né? Representação de motora dos dedos, por exemplo. Mas também existem efeitos super fortes sobre consolidação de memória, emoções, aprendizado, cognição, né? A cognição e o raciocínio. Então, a neurociência já aponta que para a educação infantil é muito eficiente, tanto para melhorar, por exemplo, facilitar, né, aprendizado de linguagem, em outras áreas, né? Então, quando a criança estuda música, ela também ganha em outros aspectos do aprendizado. E também o que eu acho muito interessante, uma das coisas que eu acho muito interessante da neurociência da música é quando, por exemplo, a memória musical é formada, né? Porque a nossa memória, ela é formada de maneira diferente quando a gente tem uma informação musical ou não. Então, quando a gente tem uma memória que está sendo formada no cotidiano, sem música, ela se registra numa região do cérebro. E quando ela está sendo formada com a música, ela tem outras regiões que se ativam em conjunto, né? E isso possibilita, por exemplo, que pacientes com Alzheimer, vamos supor, eles tenham a memória musical preservada. Então, tem alguns pacientes que eles já nem lembram mais de quem é o filho, não reconhecem a filha ou o filho, mas ainda conseguem lembrar de músicas, conseguem lembrar. Se você coloca uma música que ele ouvia na infância, por exemplo, que ele gostava muito, isso é capaz de ativar uma memória nele de forma surpreendente, assim. Então, isso é porque essas regiões que estão relacionadas à memória musical de longo prazo estão protegidas no cérebro desses pacientes, né? E, além disso, a gente sabe que crianças muito pequenas, elas já apreciam se mover ao som da música, a música já tem um efeito, né, sobre crianças muito pequenas, de menos de 1 ano de idade. Então, a gente vê também que a importância da música na sociedade, ela é algo que o ser humano já nasce com isso. O ser humano, ele não aprende a gostar de música, né? A música, ela já está no o nosso cérebro já é capaz de sentir prazer, já é capaz de assimilar a informação musical como algo da nossa natureza mesmo, é algo da nossa natureza. E os pesquisadores, eles se perguntam como seria explicável isso do ponto de vista da evolução, né? Se a gente
por que a gente é capaz de sentir prazer? Qual seria a utilidade, digamos assim, da música na sociedade, né? Para os humanos, para os seres humanos? E a explicação que eu acho, tem várias teorias, né? Uma das que eu acho mais interessantes e bonitas é que coloca a música como um aspecto fundamental para a sociabilização e para a interação e para a cooperação humana. Então é como se a música fosse uma ferramenta de interação cultural muito importante, porque ela promove aumento de cooperação entre indivíduos no grupo quando fazem músicas em conjunto, sincronia de movimentos. Isso tudo aponta para uma teoria que explica por que, além da linguagem, a gente tem a música como um meio de comunicação também e de coesão social. É de tamanha vastidão, quem sabe era só... Tem muitas influências, né? Isso é difícil falar sempre de tudo, porque a gente tem, né, são tantas influências ao longo da vida que eu gosto sempre de citar o Chico Buarque e o Caetano, que foram influências que eu tive muito pequena, e também citar nomes da música que sempre me influenciaram, como Tom Jobim, né, Elis Regina, Vinícius de Moraes, Edu Lobo, João Bosco, né, Marisa Monte, eu ouvia muito também, o Ed Mota, Zizi Posse, né, Jane Duboc, esses grandes nomes que a gente ouve e fica na memória, né? Leila Pinheiro é uma cantora que eu admiro muito e eu fico muito feliz de poder ter essas referências, e é algo que é um privilégio na nossa música brasileira, a gente ter tantas pessoas que são músicos de valor incalculável, assim, que não dá nem para ter palavras para agradecer que eles existem, assim, como pessoas que vieram para iluminar mesmo, né? Fazia parte, quem sabe era só Primeiro instrumento, eu já nem vou lembrar, porque eu lembro que quando eu era pequena, eu pedi para tocar guitarra, bateria, um monte de coisa. Eu queria ser artista de rock, eu queria ser roqueira. Então, eu acho que talvez tenha sido uma bateria ou uma guitarra. Mas também fiz aulinhas de violoncelo quando era pequena, porque meu pai não tocava violoncelo. Mas o instrumento que eu mais estudei na infância foi o piano. E também fiz muito coro, né? Coral eu estudei muito, canto também, canto. E aí, a primeira vez que eu pisei no palco, nossa, como é que eu vou me lembrar disso? Será que eu me lembro disso? Deixa eu pensar. Talvez tenha sido, porque teve uma vez que eu fiz uma participação com a Orquestra Sinfônica do Paraná, acho que eu tinha 9 anos. E eram os filhos dos músicos que iam tocar. E aí eu lembro que, eu nunca me esqueço desse dia, foi no Teatro Guaíra, em Curitiba, que é o maior teatro da cidade. E aí a gente tocou uma música com a orquestra. Nessa época eu fazia musicalização infantil. E foi muito emocionante, porque eu toquei com meu pai, né? Então, a primeira vez que eu toquei, assim, num teatro, me apresentei num show, foi com orquestras do Paraná, com a Orquestra Sinfônica do Paraná. E aí depois eu fiz apresentações com um grupo de teatro, que eu fazia teatro, né? Eu fiz cursos de teatro. Eu fazia parte do grupo de teatro do meu colégio. A primeira peça que eu apresentei oficialmente foi o Diário de Anne Frank, que eu fazia a Anne Frank, né? E esse foi eu considero assim considero a minha estreia profissional nos palcos esse momento, assim, que foi o momento que eu me vi artista que não tinha mais como voltar atrás. Emocionante. o dia vem a lua. Também toco violoncelo e acordeon, né? E aí o violoncelo eu toco
Porque por essa referência do meu pai, que eu acho também o violoncelo é um instrumento que é um dos timbres mais lindos, né, que eu já ouvi. E o acordeão eu toco porque ele é um instrumento de teclas também, né, além de ser sopro, claro. É diferente do piano, mas é um instrumento que também é muito teatral, né. Então, como eu também trabalho como atriz em musicais, em peças de teatros, o acordeão e o violoncelo são instrumentos que eu costumo usar mais quando eu estou fazendo peças de teatro. Eles são instrumentos com muita pegada, com muito contexto teatral, então funciona muito bem. Dos meus shows eu costumo usar mais o piano porque é um instrumento que é o que eu uso para compor, para composição. Então, como eu sou cantora, né, para me acompanhar, o piano é um instrumento que eu gosto muito de usar para isso. Amor maior que o mar, nem mesmo o tempo pode apagar. Pode me chamar de amor, qual é o mal de amar assim, só ingrata comigo? E mesmo que não acorde ao meu lado jamais, não se culpe por amar demais. Já fiz de tudo pra tentar te esquecer, mas não brigamos nem sequer só uma vez. Já faz um tempo que essa história terminou e ainda assim meu coração não se fechou. Já fiz pilates, meditação, tentei yoga, composição. Passei bem longe do seu cordão, mas nada disso nem um pouco adiantou. Meu coração ainda ama tudo que um dia amou. Só me resta... Essa relação ela tá crescendo muito rapidamente e com uma qualidade muito interessante. Eu acho que existem muitas peças de teatro que têm uma trilha feita nacionalmente, que dialoga muito bem com a dramaturgia. Das peças de teatro que eu tive a oportunidade de estar em cena e fazer, foram algumas peças e alguns que eram mais musicais, né? E em todos, e mesmo nas peças, eram peças com música executada ao vivo. Então isso eu acho muito legal, isso de trazer a música para o contexto da cena, de trazer, e também de trazer o próprio ator para tocar os instrumentos, né? De trazer essa conversa entre as artes, entre o teatro, a dramaturgia e a música. E eu, como atriz e musicista, para mim é uma realização muito grande quando existem esses trabalhos, né, para fazer, porque é muito gostoso você poder unir essas paixões, tanto da atuação quanto da música, no mesmo contexto. Muito legal. Só me resta entender que a ilusão de te esquecer é mais... Recentemente eu fiz um musical, a gente fez CCBB, né? Começamos no CCBB, chamava Contra o Vento, um musical, falava sobre a Tropicália. Então era um musical que falava sobre o Solar da Fossa, que foi um lugar onde moravam os artistas, muitos artistas do tropicalismo, como por exemplo Caetano Veloso, né? Gal Costa também morou lá. E aí também, a primeira peça que eu fiz aqui no Rio foi o Édipo, que era uma peça sobre Édipo, mas com um contexto super moderno, e tinha uma banda de rock ao vivo, era muito interessante, foi muito interessante. E aí depois eu fiz o Contra o Vento, fiz Dois Amores e um Bicho, que foi um espetáculo que era uma peça de teatro,
que a gente estreou no Sesc Copacabana. E era sobre uma família, né? Um pai, uma mãe e uma filha. Eu fazia a filha e também tocava o violoncelo e o piano, né? Nessa peça. E também uma peça que chama A Lenda do Vale da Lua, que era uma peça infantil no Oi Futuro do Flamengo que a gente fez, e dirigida pelo João das Neves, né? Que faleceu recentemente, um grande diretor de teatro. Uma referência muito forte no teatro. E a peça era escrita por ele, dirigida por ele. Então foi muito importante para mim esse trabalho, porque foi uma convivência com um diretor de muita experiência e com uma generosidade enorme. Eu tive o prazer de trabalhar. Nessa peça eu atuava e também tocava acordeon e violoncelo. E era muito bonita a recepção das crianças, porque as crianças elas têm uma sensibilidade para a arte e uma atenção, um interesse, que dá muito prazer para o artista estar em contato com esse público também, né? Eu sinto muita alegria de poder fazer música e fazer teatro para criança. De te esquecer é mais um ponto sem final e nunca vai se resolver. Bom, o processo de composição para mim é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. E era algo que eu não imaginava que eu faria um dia, na verdade. Eu sempre fui uma cantora intérprete, né, uma musicista intérprete. E quando eu comecei a compor foi algo que me surpreendeu profundamente, assim. A primeira vez que eu compus uma música foi quando eu recebi um poema para musicar, de uma parceira que é uma pessoa muito especial. E é um poema da Maria Vieira que eu recebi e eu recebi um poema e ela falou, por que você não musica esse poema, né? E aí eu sentei e aquilo me inspirou de tal forma, esse poema me inspirou de tal maneira que eu não tive outra opção senão fazer uma música. E a música, ela saiu praticamente, ela já estava no poema, né? Foi só ler o poema, ouvir e passar para o piano e para a voz. Foi algo que foi muito natural, assim. E eu fiquei muito surpresa que eu gostei do resultado. E eu sou muito crítica, né? Assim, muito crítica, muito exigente. E eu fiquei surpresa, falei, nossa, eu gostei do resultado. Então, eu achei que ficou muito legal. E isso me abriu um caminho de compor. Então, eu gosto muito de musicar poemas que chegam para mim. Então, essas músicas do disco que são com parcerias são todas dessa maneira, né? São poemas que eu musiquei, de amigas, todas mulheres, são só músicas com compositoras. E eu também fiz outra metade que é letra e música, que são letras e músicas minhas. E algo que, por exemplo, quando chega uma letra, né, para eu musicar, é algo que é como se estivesse me alimentando, assim, como se estivesse alimentando a minha alma, eu tivesse um combustível para fazer algo que eu simplesmente preciso fazer. E eu gosto muito quando também eu tenho inspiração para fazer letra, eu gosto muito de fazer também as letras. E esse foi... E o que eu acho, assim, muito interessante disso, porque, na verdade, o primeiro plano era fazer um EP, mas acabou virando um disco, vai ser um CD de 8 faixas. E o nome do CD é Infinitos Encontros, né? Então, o que motivou esse nome foram justamente esses encontros que eu tive com as pessoas com quem eu componho. Então, para mim, uma das coisas mais especiais que a composição trouxe foi ter parcerias, ter pessoas com quem eu tenho uma música em parceria. Então, isso, para mim, muda completamente a minha relação com essas pessoas, né? Por exemplo, eu tenho músicas com amigas muito queridas, eu tenho músicas poemas que eu fiz para poemas da minha mãe, da Rousseau Infante, que ela também escreve poemas, e tudo muda, porque eu sempre fui muito parceira artisticamente, né? Da minha família, do meu pai, da minha mãe, do meu padrasto,
E isso estreita também os laços, né, de parceria artística entre a gente. E isso é muito especial para mim. E tem uma música que eu fiz que é com a letra da Mariana Ferrão, que é uma jornalista. Ela é uma poeta também de mão cheia. E a partir do momento que a gente vira parceira na música, né, parece que a relação ela se estreita mais. É muito bonito. Teve uma música que eu fiz para ela, que eu fiz em homenagem a ela, que chama Borboletas no Jardim. Ela é instrumental. E eu mandei para ela essa música e ela ficou tão feliz com receber uma música, né, que ela me mandou esses poemas. E aí um dos poemas que ela me mandou, que é O Mar Demais, vai entrar no CD, que é a nossa parceria. Que vai entrar no CD, que vai ter um coro infantil também. Tem outras participações no CD também. Tem uma música que o Ed Mota vai fazer uma participação especial, que para mim é muito especial, não consigo nem saber a alegria, né, que é receber um mestre desses da música, né. E tem músicas as músicas que têm letra minha, cada uma tem uma história, eu gosto muito de contar. No show eu sempre conto as histórias das músicas, assim, porque cada música, ela tem E eu sempre falo, né, que as minhas músicas, elas são fatos reais. As que têm letra minha, elas sempre são fatos reais, assim. Eu sempre descrevo coisas que aconteceram na minha vida e falo... Porque, enfim, tem compositores que eles escrevem, né, de coisas, personagens, né? Eu falo, não, gente, tudo isso aqui que eu tô contando é minha vida mesmo. Eu abro o jogo e falo que é minha vida mesmo. E tem uma das músicas que tem uma vez que eu recebi uma música em homenagem, teve um ex-namorado que fez uma música pra mim e eu fiquei muito emocionada, porque às vezes a gente pensa, nossa, não, sei lá, receber uma música, né? É emocionante, né? Ser inspiração pra uma música. E aí eu respondi a ele com uma música também, né? Em vez de responder, né, ligar para ele, eu falei, escrevi uma música e mandei. Então tem essas histórias que eu conto no show e que tem o contexto, assim. Essa música que eu lancei agora foi Beiral da Porta e ela vai estar no CD. Beiral da Porta vai estar no CD e ela faz parte de uma trilogia com outras duas músicas, que é Eu Tentei Disso Tudo Mais, que eu toquei para você também, que é O Amor do Beiral da Porta, que é o amor, né, que me tomou por inteira e no final das contas me largou no silêncio da dor, né? Então, o Tentei Disso Tudo Mais, eu falo tudo que eu fiz para tentar esquecer, né, esse amor. E aí, por isso tem lá a descrição das coisas, né? Eu fiz para tentar esquecer, então tem as historinhas assim que são muito descrição da realidade, né? Entender que a ilusão de te esquecer é mais um ponto sem final e nunca... Bom, a arte é mais do que uma escolha, né? A arte, ela é algo que, para mim, sempre foi extremamente presente na minha vida e que eu não conseguiria imaginar como eu conseguiria viver sem ela, né? Como eu conseguiria viver sem a arte. Eu fico muito feliz de ter tido essa clareza, né, de escolher a arte, porque para mim é algo que dá sentido, né? Dá sentido para a vida. Eu procurei muito tempo sentido nos livros, né? Procurei sentido nos mistérios do universo, procurei sentido em estudar os mistérios mais profundos, né, da física intergaláctica, e sempre procurei muito nos livros e na ciência respostas para o sentido da vida, para mim. E eu senti que são respostas que me ajudam muito a viver, instigam a minha curiosidade, mas que estão fora de mim. São coisas que eu posso até entender racionalmente, a gente chegar mais perto de entender um pouquinho como funciona
a gravidade que rege os satélites, que rege os corpos estelares, as leis da física que regem a natureza, que regem os nossos corpos, nossa fisiologia, né? Eu sempre quis muito entender isso, por que a gente está aqui, como o nosso corpo funciona, o que é esse ser humano, o que é essa vida, o que é esse planeta, o que significa, o que significa isso tudo aqui. E eu encontrei na arte muitas respostas. Eu encontro na arte muitas respostas porque eu acho que a arte ela é um caminho de autoconhecimento muito forte. Para o artista, né, é um caminho de estar em contato com a sua verdade mais profunda. Então, é o que eu sempre busco assim na vida, estar em contato com o que é verdadeiro para mim. Mas não brigamos nem sequer só uma vez. Já faz um tempo que Os estilos musicais são estilos que falam comigo, assim, de forma muito próxima. Então eu sinto, tanto ouvindo quanto compondo, eu sinto muita familiaridade. São estilos de músicas que eu gosto de ouvir, eu acho que também isso influencia, né, a forma com que eu vou compor as músicas, e de todas as referências musicais também que eu tive. Eu acho que tem muito isso, eu acho que música é muito a nossa história. É muito o que as nossas referências que às vezes a gente nem sabe, né? Às vezes são coisas tão primordiais na nossa vida, e referências que elas se registram musicalmente, mas não de forma consciente na memória, porque, como eu falei sobre a neurociência da música, a memória musical ela é registrada em regiões muito profundas no cérebro. Eu tenho certeza que existem muitas referências que eu não saberia nem citar para você, porque foram músicas que eu ouvi quando pequena. E ao longo da vida, com certeza, tudo que a gente ouve nos influencia, né? O que a gente tem hábito de ouvir, a nossa educação musical, contribui muito para a formação não só de quem a gente é, mas também, né, do artista. E então essas escolhas desses ritmos, elas são basicamente escolhas que fazem parte da minha linguagem musical, assim, da linguagem que eu uso para me comunicar na música, e que tanto que eu ouço quanto que eu trago também para o mundo. Água tatuada no coração, testemunha de tantas vidas. Mar, uma saudade de gente presa à superfície da pele. Mar ondulado nos olhos, reflexo de mim mesmo, refúgio e mistério, profundo desejo de fundir-me. Mar de espumas e crinas, mar de amigos e predadores, de abundância e solidão, ondas de amor e devastação. Amar a força da vida, a tora lançada à areia, desfalecida o canto da sereia. Há tantas noites teço, no bordo resisto, espero quando voltas pra ilha da tua infância. Lá tantas vezes amorteço, não abordo, desisto, desespero, não vens acabar com a distância. Já tanto sei que sem amor
conheço. Olha, eu acho que isso é algo que vem naturalmente, né? A nossa identidade, às vezes a gente fica buscando uma identidade visual, buscando uma identidade sonora, buscando essas coisas. Eu acho que essas coisas elas aparecem conforme a gente amadurece. A minha identidade é algo que sempre vai estar em profunda transformação e que sempre vai estar em evolução e sempre eu sinto que ela me alimenta, assim. Quando eu percebo que eu estou nesse caminho de me descobrir cada vez mais, e como ser humano também a gente nunca chega, né? A gente sempre caminha. Então esse caminho que é o que me dá prazer, o caminho de amadurecimento, o caminho de entender meu lugar no mundo, o caminho de entender como eu posso contribuir para o mundo, de como a minha música impacta as pessoas, de sentir que as pessoas ouvem, né? Isso é muito, muito lindo para o artista, né? Quando você vê que as pessoas estão ouvindo, né? Sua criação, o seu material. E eu acho que a identidade é isso. A identidade ela é mutável. E eu gosto muito do momento em que eu estou agora. E eu sinto que minha identidade ficou muito mais clara quando eu comecei a compor. Isso mudou muito a minha relação com o público, mudou muito, me deixou mais próxima das pessoas, assim. É como se agora eu tivesse um discurso mais próximo das pessoas. Porque afinal, como intérprete, ser cantor é algo que te deixa completamente nu, né? Você sobe num palco para cantar, as pessoas estão te vendo como você é, né? A respiração, por exemplo, o canto, ele é algo que te mostra por inteiro. Não tem como se esconder quando você está no palco cantando. E quando você está cantando ainda uma música sua, é uma intimidade ainda maior. Você está se revelando completamente ali para todo mundo que está assistindo, né? Então, é esse tipo de relação que eu sinto que tem muito a ver com o entendimento da identidade também, né? Porque quando você está se abrindo para as pessoas, se mostrando, você está mostrando sua identidade, está mostrando quem você é e você está mostrando e as pessoas, e também essa abertura de ter esse carinho e de se entregar, de dizer, olha, pode ver, pode ouvir, e de mostrar essa verdade, assim, de ter pessoas, assim, o público eu considero pessoas com quem eu posso compartilhar a verdade, compartilhar arte, compartilhar poesia, compartilhar sentimentos, compartilhar emoções, compartilhar coisas que são das mais especiais para mim. Não estou a bordo, não existo. Para o artista na música, o fonograma é muito marcante, né? Você lançar o fonograma, o primeiro fonograma. Então, para mim, o lançamento do meu primeiro single foi um momento muito marcante. Eu sinto que muda muito a sua posição na música, no mundo da música. É como se você estivesse oficialmente no mundo da música, porque eu já trabalhava, antes de lançar meu primeiro fonograma, há muitos anos como artista. Como cantora, como atriz, fiz muitos trabalhos de teatro, e fiz muitos shows, antes de lançar o primeiro fonograma oficial. Mas é quando se lança o primeiro fonograma que você entra oficialmente no mercado, né? Então é muito gostoso sentir isso, sentir que a carreira toma um novo lugar, né? Quando a gente lança alguma coisa oficial. E eu estou muito, muito feliz com esse primeiro lançamento e também com o CD que vai vir. Antes do lançamento oficial do CD, eu ainda quero soltar 2 singles que vão fazer parte do CD. E eu tive esse foi um momento muito marcante. A primeira vez que eu subi num palco para fazer o meu show como cantora intérprete também foi muito marcante. Fiz um show do meu duo com o violonista Pedro Franco, foi o primeiro show que eu fiz profissionalmente como cantora e foi um momento muito marcante para mim. O momento que eu fiz a minha primeira palestra sobre arte e ciência,
que eu tenho uma palestra sobre arte e ciência que fala sobre o cérebro e música, então ver como o público recebe esse tipo de informação foi muito emocionante. Esse assunto cérebro e música é algo que interessa muito as pessoas e eu fiquei muito feliz com esse impacto. Bom, a primeira vez que eu subi no palco, quando eu fiz o Diário de Anne Frank, que eu te falei, aquela peça que eu estrei como atriz, foi um momento que eu percebi assim que eu era uma artista na vida e que eu tinha que fazer isso profissionalmente. E também o primeiro show que eu fiz sozinha, piano e voz, foi um momento muito importante para mim, assim, que marcou uma nova etapa, né? Essa profissão, para minha vida, ela traz encontro com as pessoas. Isso para mim é o principal, assim. Para mim ser artista é se encontrar consigo e com as pessoas, né? Então traz encontros com o meu público, traz encontros com as minhas parceiras, com as minhas referências musicais que a gente sempre está buscando e está ouvindo. Traz encontro também com vocês, o pessoal que eu encontro fazendo trabalhos e entrevistas. E tudo isso para mim são coisas que a carreira me traz que alimentam a minha vida, assim. Então eu acho que o que eu diria de mais relevante para mim do que a carreira me traz são os encontros com as pessoas. É por isso também que o CD chama Infinitos Encontros. E também inspiração, né? A música, ela dá inspiração para você sentir próximo do mundo, né? Se sentir pertencente ao mundo, se sentir encontro consigo mesmo e também encontro com o que há de mais essencial de tudo, que para mim é o amor, né? É o afeto, é a conexão, eu acho que a música ela traz isso, a música traz encontros infinitos e muito transformadores. O que mais me emociona são os momentos em que eu sinto que a minha música atinge as pessoas. No momento que eu sinto que a arte que eu faço toca o coração de alguém. Isso para mim é o que mais me emociona e o momento que eu sinto que essas músicas ganham vida, né? Que a partir do momento que você começa, por exemplo, gravar um disco, é como se aquilo ganhasse uma vida que vai além de você, né? Eu sinto que eu sou apenas um canal, assim. As músicas que eu faço, elas já estão no mundo, assim. Não sei explicar direito, mas é como se eu tivesse que ouvir a natureza, ouvir as pessoas, ouvir o mundo, ouvir os poemas que eu recebo, ouvir os sentimentos. É um espaço muito de escuta e de generosidade, de abertura. E aí, com isso, a composição ela vem através desses canais de comunicação que são sempre através do afeto e da conexão profunda, assim, que você está sentindo, ou da conexão da emoção, do sentimento, das pessoas, com quem você está se dirigindo, para quem você quer falar, para que você quer falar aquilo. Então eu sinto que isso me emociona muito, assim, me emociona muito, por exemplo, quando eu sinto que nasce uma música bonita e eu penso assim, nossa, mas não parece que fui eu que fiz, sabe? Parece que foi uma coisa que aconteceu, que eu só ouvi. Então isso também me emociona muito. E me emociona muito quando
essa música que eu faço com toda essa verdade emociona outras pessoas também. Bordo, resisto, espero. Eu tenho sonhos que quero realizar, muitos sonhos ainda que eu quero realizar. O primeiro, o mais próximo, é de ter o CD, de lançar o meu primeiro CD. E tenho o sonho de levar minha música para o mundo, de fazer shows no Brasil, de fazer shows fora do Brasil. Já fiz alguns shows na Europa, mas quero levar agora esse CD também para fazer shows fora. Eu espero muitos encontros, eu espero muitas parcerias, muitas coisas boas assim que aconteçam, e eu espero que eu consiga atingir pessoas com a minha música, que as pessoas gostem de ouvir meu som e que isso seja algo que tenha, que eu possa fazer para sempre, assim, que eu possa, é algo que eu não tenho perspectiva de parar um dia de fazer, né? Algo que faz parte da minha identidade, de quem eu sou, né? Então, eu quero, o que eu sinto assim é que eu desejo ter essa saúde, né? E essa possibilidade de levar isso sempre comigo, e também de encontrar cada vez mais pessoas nesse caminho e nesse mundo da arte e da música que só tem a acrescentar, tanto para os artistas, né, quanto para todo mundo que gosta de arte. Eu acho que entende o que eu estou falando, assim, da importância mesmo, né, do que a gente ouve, do que a gente assiste, do que a gente vê, e também de tudo do que toca nosso coração, né? Eu acho que é isso. Tudo que toca o nosso coração e que nos aproxima das pessoas é algo que eu sinto que eu sempre vou querer buscar, e que eu sinto também que atrai sempre pessoas boas para perto da gente. Suspirou promessas, infinitos encontros, me olhou ver o sol da manhã, e o tempo parou. Me largou no silêncio da dor,